Olá, pessoal. Seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre PowerPoint. Lembrando que essa aula faz parte do projeto social da turma de terceiro ano de informática de 2020. Como prometido na última aula, hoje apresentaremos algumas teclas de atalho do PowerPoint para vocês. Então vamos lá? A primeira tecla de atalho que nós vamos aprender é como duplicar um slide. Então já tenho aqui um slide pronto com essas duas caixas de texto. Na minha formatação, eu já tenho o fundo azul claro, com o texto branco e o título preto. Porém, eu gostaria de usar a mesma formatação para o próximo slide que eu vou criar. Então, como que eu faço isso para não ter que ficar inserindo um novo slide e fazer toda a formatação novamente? Simplesmente, eu posso duplicar ele. Para isso, eu tenho que selecionar o slide que eu quero duplicar. Mas como é que eu vou selecionar? Vou vir aqui no painel de slide e vou clicar no slide que eu quero duplicar. Após selecionar, ele vai ficar aqui uma cor, essa cor mais escura. E após isso, é só apertar Ctrl D e pronto, o slide é duplicado com toda a formatação. Eu vou duplicar ele aqui mais vezes para repetir o processo e vocês vão ver. Quando você precisar inserir um novo slide, mas você não quer que ele venha com a mesma formatação do anterior, é muito simples. É só você selecionar o último slide e apertar a tecla Enter. Lembrando que se você precisa selecionar o último slide por conta que, se você vier aqui e selecionar isso, eu vou mostrar um exemplo. Se você vier aqui e selecionar o primeiro slide e der a tecla Enter, um novo slide vai aparecer abaixo desse slide. Então, você sempre, a não ser que você queira, né, tá vindo fazendo um novo slide após o primeiro ou o segundo, mas se você quer fazer após o último slide, você tem que selecionar o último slide. Vou apagar esses outros slides aqui que eu fiz e vou deixar só o primeiro. Agora, a nossa próxima tecla de atalho que nós vamos aprender é para selecionar todos os objetos que estão na tela de edição, né, na tela de slide. Para selecionar todos esses objetos que estão na tela, no meu caso, eu tenho duas caixas de texto. O que você vai fazer? Você pode clicar com o ponteiro do mouse do lado de fora do seu slide e arrastar ele cobrindo toda a tela desta forma. Quando você seleciona todos os objetos que estão dentro do slide, você pode aplicar a mesma formatação para todos os objetos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso centralizar todos juntos, posso justificar, eu posso alterar a cor. Olha, eu vou deixar ele preto. Vou deixar ele todo preto, né? Então, por exemplo, eu posso centralizar esse texto, ele vai centralizar tudo junto, né? Também posso justificar e eu posso alterar a cor, se for preciso. Olha aqui, vou alterar a cor dele todo para preto. Viram? Alterou. Vamos voltar, né? Mas o ideal é aprender com a tecla de atalho. Esse é o objetivo da nossa aula, mostrar as teclas de atalho. Então, a tecla de atalho, para selecionar todos os seus textos, seus objetos que estiverem na parte de edição, a tecla de atalho é Ctrl T. Desta forma, você seleciona tudo que está dentro. Ctrl T. Agora eu não quero mais trabalhar com o texto de forma minúscula. Todo o texto está de forma minúscula, mas eu quero que ele fique todo maiúsculo. Como que eu vou fazer isso? Para eu não ficar apagando e digitando tudo novamente, eu posso utilizar a tecla de atalho. Então, com todo o texto selecionado, eu posso deixar esse texto todo em maiúsculo ou todo em minúsculo. Como que você faz isso? Você vai apertar Shift F3 e perceba que todo o texto ficou em caixa alta, maiúsculo. Agora aperto Shift F3 novamente se eu quero deixar o texto em minúsculo. E todo o texto fica minúsculo. Ou seja, vamos explicar isso. Se você está selecionando e o seu texto já está todo em maiúsculo, lógico que quando você apertar F3, ele vai ficar minúsculo. E se você está selecionando e ele ficar
ele tiver minúsculo, lógico que ele vai ficar maiúsculo. Então tem que saber aí, né? Mas se eu quero somente a primeira letra maiúscula, eu só vou lá e aperto Shift F3 novamente. Então o Shift F3 ele tem 3 funcionalidades aqui para nós nesse momento, que é deixar maiúscula, deixar minúscula e deixar só a primeira letra maiúscula. Então, primeiro comando, deixa tudo maiúsculo. Se você apertar novamente, tudo minúsculo. E se você apertar mais uma vez, ele volta para a formatação inicial, que é a primeira letra maiúscula. Com o meu texto selecionado, eu também posso aplicar o comando de aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Aqui em cima, na página inicial, tem aqui em cima, na página inicial, você tem essa abazinha para escolher a fonte que você quer. E aqui do lado você tem uma aba para escolher o tamanho da fonte, né? Mas o ideal é que a gente saiba o atalho. Então, para você fazer isso, para você aumentar o tamanho da fonte, é só apertar Ctrl Shift e a tecla de maior que. Para diminuir, é só apertar Ctrl Shift e a tela de menor que. Vejam aí. Agora nós vamos aprender a copiar a formatação de um texto. Quando você tem ali 2 textos de formatação diferente, mas você quer deixar igual, você não quer reescrever tudo e colocar tudo manualmente, entre aspas, manualmente, assim, dá mais trabalho, lógico. Então você tem uma tecla de atalho para isso. Como que a gente vai fazer? Agora nós vamos aprender a copiar a formatação do texto. Eu vou colocar esse meu primeiro texto aqui, essa minha primeira caixa de texto, na cor laranja, para ele ficar mais destacado. Como é que eu faço para colocar essa primeira formatação no meu segundo texto, nessa frase de baixo? Sem eu precisar repetir toda a formatação que eu apliquei. É muito simples. Você seleciona todo o texto que você quer, ou só a parte dele que você quer, e você vai apertar Ctrl Shift e o número 1. Mas não pode ser aquele número 1 que fica nas teclazinhas de lado, tem que ser aqueles que ficam na parte de cima. Então, você aperta, lembrando, Ctrl Shift e o número 1. Tem que ser o número 1 da parte de cima do teclado. Agora eu vou selecionar o meu texto da parte de baixo, que é o texto que eu vou levar à formatação. E vou apertar Ctrl Shift V para colar. É só lembrar. Ctrl Shift número 1 pega a formatação e Ctrl Shift V cola a formatação. Agora a gente vai deixar todo o texto em negrito. Como que eu faço isso? A gente vai selecionar o texto. Lógico que na parte de cima você pode só ir com o mouse e deixar negrito. Tem aqui nessa partezinha aqui, ó. Mas o ideal é que a gente entenda sobre atalhos. Então, no atalho, como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar o texto que a gente quer deixar em negrito, ou só a parte dele, a parte que você quer selecionar. E vai apertar Ctrl N. É só lembrar, Ctrl N, N de negrito. Seleciona, aperta Ctrl N. Agora, se você quer deixar o seu texto em itálico, esse textozinho assim, ó, deitado, eu posso selecionar a parte do texto assim como deixar em negrito. Eu posso selecionar a parte do texto, ou então eu posso selecionar o texto todo, o que eu quero deixar em itálico. E vamos, após selecionar, vamos apertar Ctrl I de itálico. Ctrl I. Se você deseja centralizar o seu texto, logo como sempre vai ter essas ferramentas, centralizar, justificar, lá na parte de cima. Mas como eu venho ratificando, sempre é ideal que a gente conheça os atalhos, né, para ser uma coisa mais rápida, para facilitar.
Então, como é que eu faço para centralizar esse texto através de um atalho? Como sempre, a gente vai selecionar o texto e vai apertar Ctrl E. De novo, vamos selecionar o texto e vamos apertar Ctrl E. Dessa forma, o seu texto vai estar centralizado. E como que eu faço para deixar o meu texto justificado? É simples, é só apertar Ctrl J. O texto tem que estar previamente selecionado e você aperta Ctrl J. J de justificado, tá? Então, pessoal, esses foram alguns atalhos que a gente trouxe para vocês, né? E lembrando que não é todos os sistemas que são iguais. Pode ser que o seu teclado, no seu PowerPoint, as teclas de atalho não funcionem. E já pode ser que funcione. Então, normalmente funciona, mas também não é todos, né? Então, é isso.